Você já parou para pensar que às vezes é necessário nós cairmos em si ou em nós mesmos? Já aconteceu com você o seguinte: você acorda um dia, naquele dia qualquer, e olha ao seu redor e pensa: como é que eu cheguei até aqui? Como eu me permiti viver o que eu estou vivendo? Essa não era a minha vida. Ora, será que eu não tinha planos melhores? Será que você já se fez essa pergunta? Pois é exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo na história que Jesus contou, lá em Lucas capítulo 15. Ele saiu de casa cheio de sonhos, de vaidades, promessas e sensação de liberdade, achando que ia viver e desfrutar do melhor da terra. Porém, terminou na lama, faminto e também desiludido e longe daquilo que ele mais havia deixado para trás: o amor do Pai, de Deus, da sua família. Mas o versículo mais importante dessa história não é quando ele sai de casa, nem tampouco quando ele volta para casa. É quando ele cai em si. É ali, neste momento, que tudo começa a mudar e a ser transformado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, em cair em si. E por que isso é importante? Porque esse é o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento. Antes de tudo, precisamos entender algo muito importante, que a família é o lugar onde tudo começa. Ela não era, na época de Jesus, a família não era só um grupo de pessoas morando sobre o mesmo teto. Era mais do que isso. Era o lugar onde se ensinava sobre Deus. A família era o espaço onde os filhos recebiam instruções, amor e propósito. A família era a base da sociedade hebraica como é de hoje. A família também é símbolo de aliança com Deus na época de Cristo. Agora pense comigo, se hoje nós valorizamos tanto a família, imagine na época de Jesus. Para um judeu, ficar longe da família era a mesma coisa que estar, se manter longe do próprio Deus. Então, agora vai passar a fazer mais sentido quando aquele jovem diz ao pai o seguinte: dá-me a parte dos bens que me cabe. Lucas 15, versículo 12. Nós somos incapazes de imaginar o que isso tudo representou ou representava para a época da onde Cristo contou essa parábola. Ele estava dizendo sem ser direto. Indiretamente ele estava dizendo: você pai, você mãe, a minha família já estão mortos para mim. Olha a ferida profunda que foi provocada por esse filho naquela família, naquela sociedade. Foi uma ruptura moral, emocional, espiritual. Na verdade, isso gera uma realidade dentro dele antes de que ele tomasse essa decisão. A queda dele começou bem antes de sair de casa. Essa queda, ele já estava tombado quando ele decidiu isso no seu próprio coração. O interessante, querido, que muitos de nós também começamos a nos afastar de Deus e da família por dentro, devagarzinho, passo a passo, até que isso se materialize, até que saímos de casa ou da igreja, nos afastamos de Deus de maneira concreta, fisicamente. E aí, o filho então pega os seus bens, ou melhor, os seus bens, e vai embora. Para longe de casa, para longe do seu pai, para longe do direcionamento que ele recebeu, e gasta tudo. E o pior, ele cai numa situação deplorável. Ele vai ficar faminto, sozinho, o seu orgulho vai ser dilacerado, porque ele vai ser humilhado, e ele vai trabalhar com porcos, mostrando o nível de degradação espiritual, cultural e familiar que ele chegou.
Trabalhar com os porcos naquela cultura era o estágio mais baixo de, entre aspas, que um judeu poderia chegar. Ou seja, ele já não era mais nem considerado um judeu, porque ele foi na contramão de tudo aquilo que Deus tinha exposto e deixado como garantia para o seu povo, que o faria ou que o faz diferente dos demais. Pois é, ele estava trabalhando com animais impuros. E é justamente ali, não espere chegar na lama, meu irmão, minha irmã, na lama que ele ouve um chamado silencioso do Pai Celestial. E o versículo 17 de Lucas 15 diz: E caindo em si, disse. Não espere chegar nesse estágio. Se esse vídeo está chegando até você, filho, marido, esposa, esse é o momento de você refazer. Esse é o momento de você repensar. Esse é o momento de você vasculhar o seu coração e se perguntar o quão longe você possa estar de Deus, do seu chamado, da sua missão e da sua família, e olha onde você está, na lama. Muitos nesse momento encontram-se na lama das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do adultério, da marginalidade. Às vezes nem está nessas condições que eu falei, mas já perdeu a vontade de estar na casa de Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. As coisas santas que antes o atraía, agora causa repulsa, desânimo e até mesmo provoca palavras contrárias, comportamentos contrários. Se você encontra-se nesse momento, dessa forma, isso é sinal que você talvez ainda não chegou na lama, mas chegou o momento de você cair em si, como diz Lucas 15, 17. É interessante que essa expressão em grego quer dizer literalmente chegou a si mesmo ou entrou em si mesmo. Sabe aquele encontro que você faz consigo mesmo quando você se depara no espelho? Só que ali é um reflexo seu. Esse cair em si é realmente você bater de frente com quem você é, com a realidade da qual você sempre tentou fugir. Mas é necessário cair em si, olhar para dentro de si, encontrar-se com si mesmo para poder ter as condições necessárias de mudar essa situação. E na linguagem do povo hebreu, isso significa o despertar interior, o encontro com a própria alma, o momento de voltar, de encarar a realidade. Isso é de muita importância, porque só assim que os retrocessos da vida podem ser mudados. Pense comigo no seguinte: quando ele cai em si, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: espera aí, essa não é a minha identidade. Eu sou filho de alguém. Eu tenho um lugar. Eu perdi meu caminho, me desviei do propósito, mas ainda posso retornar. Eu ainda posso voltar. Eu ainda posso mudar essa história. E é por isso que sempre haverá um despertar no nosso caminho, aonde a necessidade física, alguma coisa irá acontecer. No caso aqui, foi a fome física, que foi o despertar dele. Ou seja, a fome física foi o que fez ele perceber. A situação entre os porcos fez com que ele percebesse. Porém, o toque do Espírito foi quem o despertou para o seu retorno. Esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que está usando esse vídeo ou esse áudio para dizer: você não é para estar convivendo com porcos. Você não é aquele que supre as necessidades dos porcos, de demônios. Você não foi levantado, criado, você não nasceu para ser um viciado em drogas, para viver na lama, na marginalidade, ceifando vidas e tendo a sua vida para ser ceifada a qualquer momento. É momento de despertar.
É momento de você olhar para si, se perguntar por que você chegou aqui. E se você se perguntar isso, você ainda tem a oportunidade de mudar essa situação, porque você ainda tem vida e agora é preciso ter disposição. A fome física foi quem fez ele perceber, mas o Espírito Santo foi quem tocou para que ele pudesse se despertar para aquele momento e mudar a chave, transformar a sua situação. E aí chega a dizer o seguinte no versículo 17: quantos trabalhadores do meu pai, olha só, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui padecendo fome. Ele compara a sua miséria com a fartura que deixou para trás. A atenção que ele não tem de ninguém ali, nem os porcos dão atenção para ele. Pelo contrário, está sugando a sua energia, as suas forças. E ele compara que mesmo o menor dos trabalhadores, o menor deles, tem a atenção do pai. Ou seja, o pai não lhe deixa faltar as coisas. O pai está sempre suprindo a necessidade, uma delas, e uma das principais, afeto e presença de Deus. Agora repare numa coisa. Ele não volta apenas por causa da fome. Alguns filhos que desobedecem aos pais, alguns filhos que quebram princípios, eles saem de casa com essa sensação de liberdade e acham que pode viver do jeito que quer sem responsabilidade. E lá na frente eles quebram a cara. E a única opção que eles têm é de voltar para casa. Mas eles não voltam por amor ao pai, por amor à mãe, por amor à família. Geralmente eles voltam porque não têm aonde morar. Geralmente eles voltam porque não têm o que comer, não tem quem os sustente, porque a vida cobra. A vida, ela é realista, o mundo é realista e ele vai cobrar da gente as nossas responsabilidades. Alguns voltam e quando chegam em casa, muito bem recebido pelos pais, na maioria das vezes, porque qual é o pai que quer ver o filho na desgraça, o filho na lama? Mas eu também sei e entendo que muitas das vezes o filho tem que sair de casa. Ele só vai aprender a realidade da vida, a lidar com a vida, a lidar com o mundo, quando ele passa por esses problemas, por essas adversidades. É nesses momentos que os conselhos, que as experiências dos pais, das pessoas em volta que o amam, não surtem efeito. E essas pessoas têm que experienciar essas coisas para poder valorizar o pouco que se tem em casa, principalmente a família. E outros voltam por conta da necessidade. E quando chegam em casa, ele impõe algumas condições ao pai e à mãe, os ameaçando se não for da forma dele, eles voltam para a rua, para o lugar da onde vieram. Não aprenderam nada com a vida. Só tem os pais ou a casa familiar como um recurso de última hora e passageiro. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos jovens, de muitos filhos. E é por isso que eu chamo você para essa reflexão. Ele compara a sua miséria com a fartura que deixou para trás. Mas ele não volta apenas por causa da fome. Ele volta porque lembra de quem ele é. Do que deixou para trás a respeito dele, daquilo que estava formando, talhando o seu caráter. O pão lembra, mas o que muda é a decisão sincera do coração. Voltar para casa não é só uma questão de necessidade. Voltar para casa é uma questão de identidade. É quem eu sou. É quem Deus me chamou para ser. E não aquilo que eu gostaria de ser. O versículo 18 e 19 de Lucas 15 diz assim: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Preste bem atenção nisso. Ele reconhece o pecado contra Deus e reconhece
que esse pecado contra Deus foi a respeito da sua transgressão também contra o seu pai. Outra observação, ele não tenta se justificar, ele não culpa ninguém, ele assume a sua responsabilidade. E o que isso representa? Isso representa o arrependimento verdadeiro, o que em hebraico é chamado de teshuvá, é o retorno para Deus, é o retorno para a fonte. Não é só sentir remorso, é tomar consciência e mudar de direção. Arrependimento, meus irmãos, minhas irmãs, não é chorar pelo passado, pelo erro, é decidir viver totalmente diferente no futuro. É isso que o arrependimento provoca. Esse arrependimento verdadeiro, ele configura o nosso presente para vivermos um futuro melhor e mais próximo de Deus. Agora, o interessante é que o pai faz algo que na cultura da época não seria muito bem vista. O versículo 20 diz: ao longe ainda estava ele quando seu pai o avistou. E a Bíblia diz: e se moveu de íntima compaixão. E essa íntima compaixão que ele sentiu quando viu seu filho ao longe, o impulsionou a correr ao encontro dele, ao lançar-se ao seu pescoço e o beijasse. Ou seja, o filho estava voltando e o pai, ao vê-lo, não esperou ele estar perfeito, ele se justificar. Quando correu atrás dele, o abraçou e o beijou, se reconectando com ele. Isso nos mostra que Deus não espera que estejamos perfeitos, inteiros ou limpos completamente para voltar. Basta simplesmente decidirmos voltar. E quando nós voltamos, o Eterno, ele nos abraça, ele nos beija, ele restaura a nossa, como eu posso dizer, a nossa filiação. Glórias a Deus. É interessante que esse é um momento de celebração, esse é um momento onde o pai se regozija independente do que o filho vai falar. Para ele, o importante é que o filho agora está próximo dele e vai receber os seus cuidados devidos, a sua atenção devida, porque o problema não estava com o pai, o problema estava com os filhos. O interessante é que eu preciso entender você também que a graça sempre precede o arrependimento. É sempre Deus indo ao encontro do ser humano. Graça. E essa graça permite que o ser humano caia em si e gere o arrependimento. Então Deus corre ao nosso encontro antes mesmo de falarmos qualquer coisa, porque Deus conhece as nossas dores. Agora, para nós fecharmos, um outro fator que nos salta aos olhos é a questão do filho mais velho. E isso é muito interessante porque dentro dessa história, às vezes, tem uma parte que naturalmente nós ignoramos. Olha que interessante, o filho mais velho, ele está em casa, ele obedece às regras, trabalha duro, se empenha, é dedicado, mas o filho mais velho não consegue entender, compreender a graça. Ele não consegue concatenar como é que o irmão fez o que fez e quando ele volta é recebido da forma que é recebido. E quando esse irmão mais velho vê o irmão sendo recebido com festa, ele não fica satisfeito, muito pelo contrário, aquilo o agride. Aquilo deixa bravo, entristecido, decepcionado com o pai. É interessante que ele chama o irmão, quando o pai vai ter com ele, de este teu filho. Ele não reconhece que este filho do pai dele era irmão dele. Então você percebe que o pai
tenta de todas as formas fazer com que esses dois filhos estejam em unidade, estejam em comunhão. Mas os corações dos filhos, com cosmovisões diferentes, se chocam um contra o outro, quase gerando uma inimizade entre eles. E é por isso que Lucas registra no versículo 29 o seguinte: nunca transgredi um mandamento teu. Olha a fidelidade desse filho. Olha a lealdade. E nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Você percebe que a ideia dele de celebrar não é com a família, com os amigos. A bem da verdade, quando um cabrito era assado, era dentro de casa, era dentro da família, os amigos faziam parte dessa família. Mas olha que interessante, ele cumpre as ordens, mas ele não tem comunhão. É como se aquilo fosse uma regra, ele cumprisse de forma mecânica, apática, por obrigação. Esse filho mais velho, ele está dentro da casa, porém fora do coração do pai. Não que o pai não abrigasse, mas ele se colocou fora do coração do pai. E é por isso que nós, como servos de Deus, independente da posição que nós ocupemos, nós precisamos estarmos atentos a isso também dentro das nossas igrejas, para que nós não venhamos a cair nesse mesmo erro. Nós precisamos cair em si também, ver a nossa realidade, quando olharmos para a realidade dos nossos irmãos que cometeram erros parecidos com esse. E aí, querido, que eu quero finalizar trazendo que hoje nós precisamos ver a nossa família com essa importância. Porque, meus amados, a família continua sendo o primeiro templo espiritual. É na família que aprendemos a amar, a perdoar, a confiar, a falar, aprendemos a ouvir. É lá que entendemos e precisamos compreender a graça, a reconciliação e o pertencimento. E observar o seguinte: e se há relações quebradas, mágoas, ressentimentos, brigas, desavenças, falta de comunhão, que ainda não foram resolvidas, é necessário buscar a Deus para que haja restauração. Porque voltar para Deus é também voltar para a família. E voltar para a família é nos conectar com Deus, porque é na família que nós aprendemos a desfrutar a materialização daquilo que Deus quer ser. Mas muitas das vezes a família falha em mostrar essas características. Então é tempo de cair em si. E para nós fecharmos, você está pronto para cair em si? Minha irmã, meu irmão, meu amigo, se você sente no coração que está longe de Deus, longe da sua família, às vezes está dentro de casa, mas se sente abandonado, sozinho, solitário. E se você também se sente que você está perdendo a sua identidade verdadeira, você já não se reconhece mais, hoje é o momento, esta é a hora de você cair em si. É hora de você reconhecer que andou perdido. É hora de assumir as suas escolhas. É hora de entender que a graça do Pai não depende do seu merecimento. Não espere estar perfeito. Não espere consertar algo ou aquilo. Eu falaria A e B, para retornar para Kadosh Baruch Hu. Esse é o momento de você voltar para Deus. Entenda que o Pai não depende de merecimento. Ele depende de uma resposta sincera do coração. E através desse cair em si, é momento de você buscar a reconciliação com a sua família. E se você deseja voltar, diga simplesmente o seguinte: siga o exemplo verbal desse jovem pródigo, que diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quero voltar para casa. Quero retornar para a igreja. Quero estar debaixo do cajado do meu pastor. Quero voltar para a minha família. Por que eu digo isso?
porque Deus, nesse momento, está correndo ao teu encontro através desse vídeo, através da minha voz, através da minha vida. E hoje é dia de festa. Então termino dizendo: toda vez que o homem volta para si mesmo, ele começa a voltar para Deus. Que essa palavra te abençoe, te ilumine e te fortaleça para consertar os teus caminhos com a ajuda de Deus. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. E Shalom Uvrachá. Até a próxima.